Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast. Eu sou Éder Ferraz e vou estar aqui com vocês nesse bate-papo descontraído e repleto de muita informação. Pessoal, nosso convidado de hoje tem uma história incrível para contar que vai te impressionar. Com a partida precoce do seu filho para o câncer, ele teve um insight aonde ele desenvolveu uma tecnologia para monitorar os sinais vitais das crianças durante a fase do tratamento de câncer. Correto? Seja muito bem-vindo, Joel Júnior, da Look Tech. Obrigado. Obrigado, Éder. Obrigado ao público do seu podcast. É uma honra estar aqui falando com você, com essa animação toda, né? E apesar de ser um tema difícil e ser um começo de história complicado, eu quero transmitir alegria, eu quero transmitir amor, né? A partir daqui, a gente ir para um método de alegria, porque a gente vocês vão ouvir durante essa pequena história, esse pequeno podcast, que a gente quer salvar milhares de crianças no mundo inteiro. Então, a gente tem que ter alegria com isso, né? Amém, que assim seja. Joel, você é engenheiro, é isso? Eu sou engenheiro industrial mecânico. Engenheiro industrial mecânico. Tenho administração, estudei pra caramba, sabe? E também morei em tanta casa que nem me lembro mais, né, sabe assim? E aí, de engenheiro, como começou esse projeto da Look Tech? Pelo que eu acompanhei, você teve a perda de um filho, né? Sim, eu perdi. Então, se é mais ou menos do começo, eu me formei muito cedo engenheiro. Com 21 anos de idade, eu era engenheiro mecânico, lá em São José dos Campos, e da minha cidade. Um abraço para São José. Aí, São José! Então, e tive uma carreira muito bem sucedida. Quando eu estava com o meu primeiro filho, o Victor, eu era já country manager de uma empresa americana aqui no Brasil. Mas eu já tinha morado na Suécia 5 anos, eu morei na França 1 ano, morei na Itália 1 ano, morei no Caribe 1 ano, essa parte legal também de ter morado no Caribe. Então eu morei em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil também eu morei em diversas cidades. E com exatamente 12 anos, eu perdi um filhinho, que era o Lucas, para o câncer. E isso fez com que eu deixasse a minha carreira de lado. E não sei se é deixar a carreira de lado, mas eu dei uma mudança, uma guinada na minha carreira, depois que eu tive um insight, querendo proporcionar, alguma coisa para as crianças em tratamento de câncer. Então, eu perdi um filhinho para o câncer, o tratamento de 1 ano e meio do câncer. Então, o Lucas deu bastante trabalho nisso aí. Toda criança em tratamento de câncer é muito trabalho, sabe? Os pais, a mãe, o pai, eles se sobrecarregam muito porque realmente é uma doença bem complicada, sabe? Exige bastante esforço, né, dos pais e assim, tem que ter muita resiliência, porque realmente essa doença, ela vem forte, né, quando vem, e se você tem a possibilidade de você iniciar o tratamento no começo, normalmente a chance de sucesso é maior, tal.
E, desculpa a pergunta, não sei se você... tudo bem para falar. O seu filho tinha quantos anos? O Éder, ele começou o tratamento exatamente no dia que ele completou, na festinha de 1 ano de idade dele. 1 ano. Começou o tratamento com 1 ano, ficou 1 ano e meio em tratamento, com 2 anos e meio ele faleceu. Com 2 anos e meio, então ele foi embora. Exatamente. Poxa vida, cara. Bom, quem é pai, cara, sabe a dor que é perder um filho. Não consigo nem imaginar. Então, assim, parabéns pelo seu esforço, pela sua perseverança, por você ter continuado essa sua trajetória, continuou seguindo a vida, né? Porque realmente é muito difícil. Muito difícil. É melhor não imaginar mesmo, sabia? E o câncer infantil, ele é raro. É uma doença rara. Do total de câncer no mundo, só 2% é câncer infantil. Então, e as pessoas às vezes associam que pensam que é genético. E não tem nada a ver. É um bug do sistema. Ninguém sabe hoje ao certo o porquê do câncer infantil. Porque, vamos dar um exemplo, o câncer de pulmão, se o cara fuma, tem uma probabilidade maior de ter câncer de pulmão. Se o cara... álcool, né? Álcool, dá alguma coisa no estômago, etc. Isso. Então, a gente, no câncer infantil, não se tem ao certo o porquê que tem esse bug no sistema, sabe? Certo. E aí, diante disso, então você teve um insight. Eu tive a informação, paralelo aí, você vai me confirmar se é verdade ou não, que esse insight que você teve, me parece que veio num sonho, foi isso ou não? A informação corre. Eu falo disso. Você sabe que depois, mais ou menos, fazem 12 anos que a gente perdeu o Lucas. E há uns 6 anos eu tive um insight. Eu queria ajudar as crianças com câncer, mas eu não queria ajudar com dinheiro. Sabe por quê? Porque você der R$1 milhão num hospital de câncer infantil, eles vão usar R$1 milhão no hospital infantil. Se você der 2 milhões, eles vão usar os 2 milhões, porque é muito caro. Os equipamentos médicos são muito caros. Então, eu queria ajudar com o que eu tinha de formação, o que eu tinha de conhecimento. Então, isso Desculpa aí. Eu acredito, pode ficar tranquilo. Cara, tenho muita convicção que as coisas acontecem assim. Eu orei e pedi ao divino que me ajudasse. Porque eu não queria alguma coisa simples. Porque é mais simples pegar o dinheiro e dar ali, sabe? Com certeza, assim? Você fala assim, eu estou ajudando, né? Uhum. E eu tive um insight de manhãzinha, assim, né? E dali eu rabisquei. Mas foi um sonho? Foi um sonho. Não. Tem mais aí, pô. Foi um sonho. Um sonho. E eu, de manhã, eu peguei, desenhei o que eu tinha mais ou menos sonhado. Que incrível. Eu fiz uma apresentação. Nossa, eu tenho... Rapaz, eu tenho vergonha da apresentação que eu fiz, porque era muito feia, sabe? Mas foi muito rápida e eu fui mostrar com o médico que tinha tratado do meu filho 5 anos antes, né? E o médico, doutor Marcelo Milone, lá de São José dos Campos, do GAC, gente boa pra caramba. E eu tinha 20 minutos com ele, né? Porque o médico oncologista infantil, ele tem uma demanda muito grande, né? Ele tinha 20 minutos, a gente ficou falando 3 horas. Caraca. E ele falava assim, Joel, mas é possível isso? Eu falei, é possível. No quinto é possível dele, eu já comecei a duvidar se era possível mesmo. E ele falou assim, cara, se você conseguir fazer isso aí,
você vai salvar muitas vidas. Não é que... Porque quando eu... Sabe, Éder? Quando eu resolvi deixar minha carreira para fazer isso aí, eu falei assim, cara, eu vou ajudar essas crianças aqui desse hospital aqui, em São José dos Campos. Uhum. E hoje a gente vê que essa demanda não é só para São José, é para o estado de São Paulo, para o Brasil. Pro planeta. E agora a gente, né, em algum tempinho já, a gente já falou disso na Europa, a gente falou disso nos Estados Unidos, depois a gente vai falar que a gente está na final, como uma startup, na final de alguns prêmios internacionais, falamos na China, falamos em Singapura. Então, imagina isso. E você, então assim, você quis desenvolver algo, ajudar as crianças durante a fase desse tratamento, mas fazer uma diferença. Não simplesmente, vou colocar R$1 milhão no hospital. Você queria ajudar com algo que realmente fizesse sentido, né? Que mudasse a vida. E o seu projeto, pelo pouco que acompanhei aqui, realmente me parece que muda realmente a vida das pessoas, porque... né? Tem a tal da Golden Hour, né? Que, pô, você estudou. Exatamente. Né? Então, se a criança, quando ela está, principalmente a criança na fase infantil ali, pequenininha, né? Então, quando ela é diagnosticada com câncer, então qualquer intercorrência que acontece, quanto menor o tempo que você tem para levar até o hospital, a chance de sucesso é muito maior. Exato, isso? Exatamente. Isso, né? Só explicando em poucas palavras para o público, né? O Golden Hour que você mencionou é a hora de ouro que, por exemplo, a criança em tratamento de câncer de 0 a 19 anos é considerado o câncer infantil. Né? É isso mesmo, cara. De 0 a 19 anos. E se tiver uma febre e ele demorar mais que 2 horas para chegar no hospital, ele já vai para UTI. A criança já vai para UTI. Não tem, em inglês chama perhaps, não tem talvez. A criança já vai para UTI. Então, se a gente monitorar isso e trouxer essa criança antes, o mais rápido possível, você evita que ela vá para UTI. E você diminui as chances dela complicar o tratamento dela. Né? Exatamente, é isso aí. Esse período de Golden Hour é de 2 horas, né? Exato. Mas é um termo internacional e todo mundo tentando hoje diminuir esse tempo. E a gente, aqui no Brasil, e com essa ideia de um pai que perdeu o filho, que eu não tenho nada a ver com medicina, sabe, Eder? Eu sempre fui da área de telecomunicações, de tecnologia, não tem nada a ver com medicina, né? A gente se propôs a usar o que a gente tem para salvar o que a gente pode salvar, que são as nossas crianças, sabe? Porque eu falo o que o Marcos Pianges fala. Ele fala assim, todas as crianças são nossos filhos, cara. Com certeza, sim. Então, a gente tem que ter amor pelaquela criancinha que está ali na rua. A gente tem que ter amor pela criança que está no hospital. Por coleguinha do seu filho. Tem que ter amor pelas crianças, porque todas as crianças, de alguma certa forma, são nossos filhos. Sim, né? claro. E nós somos todos irmãos também, né? Então, exato. É tudo uma família universal aí.